Olá, bem-vindo à aula 10 da seção 3. A lógica e programação de eventos Jitter são basicamente exatamente as mesmas dos eventos Max. Existe uma ordem da direita para a esquerda, existe o objeto metro, etc. Basicamente, sempre que uma matriz está passando por um dos cabos de patch Jitter verde e preto, esse é um evento. Acontece de forma assíncrona. É exatamente como um evento MA. A única diferença é que há muito mais dados porque há uma matriz inteira passando ali. Então vamos dar uma olhada no nosso exemplo inicial de reprodução de arquivo de filme. Então aqui temos uma playlist JIT, que está segurando o filme das galinhas. E aqui está uma janela JIT.p que está mostrando cada quadro do filme. E toda vez que o próximo quadro do filme sai, é um pedaço de dados que desce por aquele cabo. Então, vamos ver o que são esses dados. Vamos tentar imprimir todas essas matrizes JIT enquanto elas passam. E o que você vê, deixe-me limpar, é que uma vez por quadro de vídeo, a mensagem Jitter Matrix sai. E há esse símbolo aqui, que é o que a Jitter usa internamente para encontrar a memória do matriz. Portanto, esta é uma matriz Jitter, de centenas de pixels por centenas de pixels, para cada quadro do vídeo. Portanto, há muito mais dados do que você gostaria de tentar imprimir, número por número, na janela Max. Portanto, a maneira como o Jitter funciona internamente é que ele está enviando essas mensagens de matriz JIT, que são realmente apenas mensagens. Portanto, você poderia colocá-lo em um objeto que diz selecione matriz JIT. E nós poderíamos colocar um bang aqui. E enquanto estivermos rodando o filme, esse botão está acendendo. Ele está piscando mais rápido. Ele está piscando na taxa de quadros deste filme, o que é mais rápido do que podemos ver, à medida que o botão se move. Portanto, a programação do Jitter é basicamente exatamente a mesma, que a programação do Max. Existe uma ordem da direita para a esquerda. Existem todos esses diferentes objetos de tempo que você pode usar. Você pode intercalar o controle Max com o controle Jitter, como veremos no futuro. A grande diferença é que as matrizes do Jitter podem ser grandes. O processamento do Jitter pode ser caro. Então, há algumas pequenas diferenças na maneira que o Jitter lida com o processamento comparado à maneira como o Max lida com o processamento, devido ao grande custo potencial das matrizes Jitter. E se você está forçando o desempenho ao limite no Max, com apenas Max puro, com eventos, o problema é quão rápido o Max pode processar cada mensagem. O ideal é que o Max processe cada mensagem infinitamente rápido, usando zero tempo. E a questão é, posso processar todas as mensagens rápido o suficiente? E se a resposta for não, então o modo de falha é que o Max terá que atrasar o processamento ou agendamento de mensagens porque ainda está tentando terminar de lidar com mensagens anteriores. Então, eu quero considerar uma grade de 3x3. Então, por um lado, temos os eventos Max versus sinais MSP versus matrizes de vídeo Jitter. Elas não precisam necessariamente ser de vídeo, mas na maioria das vezes é para isso que as pessoas tendem a usar o Jitter. E o que vamos considerar para cada um desses três casos é qual é o problema com o desempenho, qual é a pergunta que temos que fazer e qual é o ideal, o que esperamos que seja a resposta. E como as coisas dão errado quando estamos tentando fazer mais do que o nosso computador pode suportar. Então, com eventos, a questão é quão rápido eu posso processar cada mensagem e o ideal é que nós possamos processar cada mensagem instantaneamente. Isso leva zero tempo. E a outra questão é, consigo processar todas as mensagens que estão chegando rápido o suficiente? Eu tenho um teclado muito rápido que está enviando tantas notas MIDI no meu patch que eu estou preocupado que ele não consiga acompanhar. Então, o modo de falha é que o Max pode ter que atrasar o processamento de mensagens ou agendamento porque ainda está tentando terminar lidando com as mensagens anteriores. Essa é a situação do evento máximo. No MSP, com sinais, a questão é
qual percentual da minha CPU leva para executar todo o gráfico de processamento de sinal, porque tudo está acontecendo o tempo todo, e praticamente leva a mesma quantidade de CPU para fazer uma onda senoidal agora, como faz para fazer a mesma onda senoidal em 1 segundo no futuro. Então, às vezes, há quantidades variáveis de CPU, e isso é necessário, dependendo de coisas como números de ponto flutuante super pequenos, que causam exceções e outras situações obscuras e complicadas. Mas na maior parte do tempo, se você tem um certo número de objetos MSP e um certo número de sinais em seu patch, então esses coletivamente vão ocupar uma certa porcentagem do seu CPU, e você espera que não chegue muito perto de 100%. E dentro dessa restrição, basicamente você quer encher tanto quanto sua máquina possa aguentar o processamento de sinal. Mais sintetizadores, mais efeitos, etc. Então, qual é o modo de falha? É realmente muito ruim. Esta é, de longe, a pior forma de falha das 3 situações. Se o hardware de áudio precisa saber as próximas amostras de saída e Max está demorando muito para descobrir o que será, então, eventualmente, é tarde demais. E você vai ter uma falha no áudio. Tipicamente, um curto pedaço de silêncio completo, ou às vezes a interface de áudio, se não receber as amostras que precisa do software, simplesmente repetirá o último pedaço de áudio repetidamente, até que o computador possa finalmente acompanhar. Portanto, você geralmente obtém coisas muito feias, altas e de má qualidade sonora. Então, você não quer sobrecarregar o MSP se puder evitá-lo. Com vídeo, oscilação, processamento de matriz. A questão é, qual taxa de quadros eu posso conseguir? Então, a taxa de quadros é o número de quadros de vídeo por segundo. 30 é considerado ok, 60 é considerado realmente bom. Movimento bonito e suave à medida que as coisas estão se movendo na tela. 60 quadros por segundo é ótimo. Se o seu computador é muito mais poderoso do que os gráficos que você está tentando desenhar precisa, então você pode processar vídeo na taxa de quadros que desejar. Pode ser 100 quadros por segundo, ou até mais. Mas à medida que você adiciona mais e mais aos seus patches de oscilação, eventualmente o tempo que leva para calcular cada quadro aumenta ao ponto de que o computador não está fazendo absolutamente nada exceto processando vídeo, e você ainda está conseguindo menos de 60 quadros por segundo. Portanto, o modo de falha aqui é apenas que a taxa de quadros diminui. Não parece bom, não é algo que as pessoas gostem, mas não produz um som feio e horrível. É apenas uma espécie de gagueira, muito lento, um vídeo não muito bonito, não produz nada, não adiciona nenhum clique ou estouro ruim, como o áudio faz. Mas você sempre quer ter a maior taxa de quadros possível com vídeo. E agora vamos considerar: e se você estiver processando eventos áudio e vídeo, todos ao mesmo tempo? Bem, em geral, Max prioriza primeiro o áudio, porque o custo da falha é muito maior, depois os eventos, e então usa todo o tempo de CPU restante para processar matrizes de vídeo. Então, é por isso que todo este grande gráfico é para motivar um objeto, que vou ensinar, chamado QMetro. O objeto QMetro é quase exatamente o mesmo que o objeto metro. Mesmas entradas, mesmas saídas, você pode ligá-lo, desligá-lo, você especifica o número de milissegundos entre os bangs. Ele produz bangs, está tudo bem. A única diferença é que ele usa um programador separado, que é, vamos dizer, melhor em deixar ir. Então, metro vai tentar bater tanto quanto você pedir. QMetro também vai tentar bater tanto quanto você pedir. Mas, se o processamento estiver acabando, se houver muita carga de processamento computacional, na sua matriz jitter, QMetro vai apenas dizer: bem, você sabe, meu tempo acabou, mas o resto do computador ainda está meio ocupado. Eu realmente não estou com vontade de bater agora. Eu tenho muito trabalho a fazer. Então, eu vou deixar esta passar. Vamos deixar aquele mesmo quadro de vídeo aparecer 2 vezes na saída. E melhor vagabundear agora do que tentar mais do que posso. Então, QMetro, se puder, vai emitir tão rápido quanto você pedir. Mas se não puder, então, ele só emitirá tão rápido quanto ele estiver podendo naquele momento. Legal, né? Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Te vejo em breve.